E aí, gente boa, continuando então a resolução da prova de vocês aí, com as questões agora discursivas, ou desculpa, com as questões de múltipla escolha, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que foi que aconteceu? Vamos nessa. Então, olha só, o cálculo estequiométrico é usado para determinar a quantidade de reagentes que devem ser usados e, consequentemente, para lá e tem lá a historinha toda lá, e ele me pede o seguinte, assim, ó, qual é a massa de etanol em gramas necessário para reagir completamente com 30 gramas de ácido acético? Então eu já sei qual é a substância que eu quero obter a resposta, que no caso aí é o etanol, e a substância que ele vai me dar as informações, que ele me deu as informações, que é o ácido acético, tá? Então dá uma olhada lá, olha, a proporção do ácido acético e do etanol, ela é de 1 para 1. Então a massa do ácido acético para o etanol. Continuando ali um pouquinho, ele espreme mais um pouco aí na questão, pedindo, tá, vem cá, eu quero também saber a massa da água em gramas, tá? Então ele faz aí uma questão me perguntando várias coisas e inclui aí na conta você determinar ali a massa da água, ok? Bom, a equação ela está aparentemente balanceada, né? Então 4, 6, 10, 8, ok? Tudo ali certinho então, toda balanceada a equação. A gente precisa agora montar com as informações que nós temos. Eu sei que ele tem ali o ácido acético, que tem ali uma massa de 60 gramas, 60 gramas do ácido acético, tá? O etanol, a gente tem a massa de 46 gramas, 46 gramas, e a água, nós temos uma massa de 18 gramas. Ainda tem dúvida com isso daí? Não, né? A gente tem ali, por exemplo, a massa do ácido acético lá em cima, são 2 carbonos vezes 12, o hidrogênio são 4 vezes 1 e o oxigênio é 16 vezes 2. Somou todo mundo, deu 60. E a informação que ele me deu foi de 30 gramas do ácido acético, ele me pede X, que é a quantidade de etanol, e me pede Y, que é a quantidade de água. Perceba, pessoal, que de 60 para 30 a gente dividiu por 2. Então vai acontecer a mesma coisa no 46 e no 18. Então x vai ser igual a 23 gramas e y vai ser igual a 9 gramas. Então 23 e 9, nós temos aí a resposta, a letra E. Essa é a resposta aí da nossa questão, tá? Tudo bem? Fácil? Difícil? Ok. Vamos para a próxima questão, então. Ajeitando aqui, vamos subir essa tela para a questão número 2. Vamos lá. Então, o fósforo branco, quando em contato com o oxigênio, ele conta a historinha e tal, usado em armamentos. Aqui nós temos a nossa equação já balanceada. Aliás, deixa eu apagar isso aqui. E ele me pede 248 gramas de P4, qual vai ser a massa de O2 consumida, tá? Então, as substâncias envolvidas são o P4 e o oxigênio. Tudo bem. Então, nós temos a massa do P4. O fósforo vai ter uma massa de 31. Então, 31 vezes 4, nós temos ali 124 gramas do fósforo. E aí nós teremos isso reagindo com 5 vezes 32 gramas, que é do oxigênio. Tá? Aí ele me deu 200. Opa. Aí ele me deu 248 gramas do P4 e quer saber qual é a quantidade de oxigênio. Essa daí tá muito fácil, muito fácil. X vai ser igual aqui a 320 gramas. Resposta letra B de bola. E aí, como foi? Questão número 3 agora. Vamos dar uma olhada nela. Fala o seguinte, olha. Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio. A bauxita é a fonte natural desse metal, que tem 50% do óxido de alumínio. Aí ele me dá a massa do alumínio, a massa do oxigênio. Vamos lá. Preste atenção aí nessa questão de onde ela é. É nem 2023, já está ali bem pertinho de quando das provas que a gente vai fazer, tá? Então, assim, uma questão bastante atual para a gente, tá? É, vamos lá.
Aí tem um detalhe importante nessa questão, tá? Eu queria que você percebesse o seguinte, pessoal, a partir da bauxita, a gente vai obter o Al2O3. E a partir do Al2O3, eu vou obter o alumínio. Ok, muito bom. Mas preste atenção numa coisa, que é esse 2 aqui do alumínio, porque senão você vai perder a questão por causa disso. Esse 2 que está aqui, então eu vou colocar um 2 aqui na frente, só para a gente se lembrar que a gente vai precisar multiplicar essa massa, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Ok. Ele está querendo saber qual é a massa da bauxita. Ele está querendo saber aqui, então, quanto é de bauxita que eu vou precisar para que eu produza 200 quilogramas do alumínio. Então, a gente vai precisar conhecer essa substância intermediária aí, que é o Al2O3. Tá? Perceba o seguinte, turma, a massa do alumínio é de 27. Então, se eu tiver aqui, olha, 2 vezes 27 gramas, nós teremos uma massa aqui do Al2O3 igual a 54 mais 48 de 102 gramas. 102 gramas, tudo bem? Mais uma vez, eu só fiz somar a massa do alumínio à massa do oxigênio. E na questão me diz que a bauxita, ela origina 50% do Al2O3, então isso significa que eu teria de bauxita 204 gramas, tá? 204 gramas. Pronto. Resolvi o meu problema. Aí agora, só para você não se confundir, eu não vou precisar da massa do 102, eu preciso só que você tenha visto como é que a gente obteve esse 102, tá? Então eu trago para cá. E agora eu faço essa regra de 3 aí. Então que vai ser 200 vezes 204 dividido ali por 54. Tá? Vamos encontrar aqui que essa massa vai ser de aproximadamente, aliás, não exatamente, que eu fiz aqui na calculadora, 755,55 gramas. E aí a resposta dessa questão vai ser a letra D de dado. Ok? Tudo bem? Entenderam essa questão? Muito legal. Vamos para a próxima então. Vou subir aqui. Mais uma questão aí do Enem, turma. Essa questão do Enem agora ela é de 2021, ok? E ela fala ali do prego que está sofrendo uma oxidação, tá? Então, esse prego sofrendo uma oxidação, a gente vai encontrar aí essa relação entre cada prego uma massa de 5,6 gramas. A ferrugem tem essa fórmula aqui, a gente viu já essa semana como funciona, né? Então ele está querendo saber se eu oxidar metade de um prego, e aí metade de um prego, isso significa facilmente, é fácil da gente entender que a metade de um prego significa 2,8 gramas. Então, se eu tenho 5,6 gramas de massa de cada prego, 2,8 é metade. Tá? As substâncias envolvidas aí, pessoal, são o ferro e o Fe2O3. São essas substâncias que estão envolvidas. E aí, vamos armar agora a nossa regra de 3, sabendo que 2 vezes 20. Desculpa, aqui a massa, eu já ia colocar a massa do alumínio. 2 vezes 56 gramas, que é a massa do ferro, tá? Que é a massa do ferro. Aí nós temos ali a massa do Fe2O3, que vai ser 48 com mais 112 com mais 18, nós teremos ali uma massa de 178 gramas. Tá? Deixa eu ver se eu não errei nada. Nós temos 56 vezes 2 mais 48 com mais 18 da água, 178, está tudo certinho. Ele então está querendo saber qual é a massa de ferrugem, eu boto um X aqui, se eu tiver 2,8 gramas, ok? Então, não é difícil da gente perceber aí, né, qual vai ser esse cálculo, não é muito difícil, tá? Então, nós temos
dividido aqui por 112, a gente vai encontrar aqui que x é igual a 4,45 gramas, e aí a resposta, a letra A dessa questão, tá? Então perceba que o Enem tem cálculo, tem muita coisa para você fazer, entretanto não é um cálculo assim impossível, difícil de você fazer na prova. Mais um detalhe, no Enem ele já te dá a massa dos elementos que formam aquela substância, né? Poderia ele dar aí a massa do ferro, a massa do oxigênio e você somar, ou a massa de toda a substância, tá bom? A gente não colocou isso daí na sua prova porque isso foi prática para a própria prova. Então isso está fazendo parte da avaliação. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Aposto que você, quando olhou para essa questão, você falou assim: meu Deus do céu, Júlio colocou uma questão do I. Será que eu vou conseguir acertar? Será que a gente vai dar um jeito para essa questão funcionar? Será que essa questão eu vou conseguir resolver? Júlio, eu sou só primeira série do ensino médio. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, essa questão aí fala o seguinte: qual é a massa aliás, desculpa, qual é o valor que mais se aproxima da massa inicial do nitrato de cobre se eu tiver 18,4 do NO2? Então, as substâncias envolvidas são NO2, ele me deu essa informação de quanto é produzido, e ele está querendo saber do CuNO3. Então, pessoal, nada de dificuldade isso daí, tá bom? Isso daí é bem tranquila. E sim, é do ITA mesmo, tá? Então, as substâncias envolvidas, agora a gente precisa buscar a massa delas. Então, vamos embora lá. Nós temos aqui que a massa vai ser de 2 vezes 187,5 gramas, está para 4 vezes 46 gramas. E aí a pergunta da questão é: qual é a massa inicial do nitrato? Se a gente tiver aqui 18,4 gramas do NO2. Não estou vendo muita dificuldade nisso daí, tá? Eu não estou vendo uma coisa impossível da gente responder aí nessa questão, não. Fazendo aí os nossos cálculos, vamos encontrar aqui que x é igual a 37,5 gramas. Resposta da questão, letra B de bola. E aí, você achou mesmo difícil? Achou que era impossível fazer essa questão? Eu acho que não, né? Eu acho que você respondeu bem, tá bom? Vamos para a próxima. Olha essa, olha essa, tá? A combustão completa de álcoois, reação com o oxigênio, né, combustão, apresenta como produto água e gás carbônico. Olha a dica para você ter respondido lá a questão discursiva, né? Ao queimarmos 30 gramas de propanol 2, C3H8, obteremos uma quantidade de gás carbônico igual a. Então, nesse caso, turminha, a gente precisaria escrever a nossa equação aí para fazer o balanceamento, tá? Então, eu tenho C3H8O, C3H8O, vai reagir aí com O2 para produzirmos CO2 mais H2O. Ok. Fazendo então o balanceamento disso daí, eu coloco um 3 aqui, eu coloco um 4 aqui, e aí eu vou precisar colocar aqui um 9 meios. E aí a pergunta é, Júlio, eu vou precisar multiplicar tudo por 2 para ter os menores coeficientes inteiros? Não, mas por que não? Simples, porque a questão está pedindo para que você utilize essa substância e essa substância aqui como referência para a resolução. Essas são as chamadas substâncias envolvidas, então eu não preciso eliminar, multiplicar tudo por 2, tá? Então basta a gente entender que a proporção aqui é de 1 mol, ou seja, 60 gramas disso para 3 mols, ou seja, 3 vezes 44 gramas disso. Muito bom. E aí ele chega para mim e fala: ok, e se eu tiver 30 gramas disso, quanto é que eu vou ter disso? Acabou a questão. Acabou a questão. X vai ser igual a 66 gramas. Resposta, letra B de bola. Tudo bem? Essas foram as questões de cálculo estequiométrico, tá bom? Vamos agora para as questões de ligações químicas, tá joia?
Vamos lá, gente boa, e aí a gente continua falando, mas agora a respeito das ligações iônicas, que é o assunto aí da nossa prova também, ok? Então, essas ligações iônicas, elas, a gente resumiu, né? Então, a gente tem aí várias questões teóricas e vamos conversar sobre elas, tá? Essa primeira questão, questão 7, uma questão da prova da UFMG. Muito legal esse vestibular aí. Esse gráfico eu avisei a vocês que ia cair na prova, então não é nenhuma surpresa. Esse daí é um gráfico também muito comum em prova e é muito importante que você saiba, que você conheça ele, tá? Então, ele me mostra essa relação que existe entre a distância e a energia potencial, fazendo então com que a gente identifique qual é a distância adequada para que aconteça a formação da ligação química. Então, com base no gráfico e nos conceitos de ligação química, é correto afirmar que, vamos lá, olha, a distância R2 é essa distância aqui, ó, é essa distância aqui, tá? Essa distância, então, R2, corresponde ao comprimento da ligação, ou seja, ela corresponde à distância que vai acontecer a ligação. E na questão me diz que é isso daqui, ó, a distância internuclear, que é entre os núcleos, é exatamente esse comprimento aí da ligação. Já identificamos aí a resposta, a letra A. Vamos ver porque as outras então estão erradas, ok? Em R3, que é esse ponto que está aqui, R3 há um predomínio das forças de repulsão, não é de atração, tá bom? Letra C, a estabilidade molecular é máxima em menos E2, tá? Então, nesse ponto mais baixo aqui, ó, a gente tem a estabilidade molecular máxima. Muito bom. Os átomos estão ligados na distância R2. Isolados, eles estão nessa daqui, ó. Isolados, eles estão na R1. Os átomos estão isolados na R1. Então, a letra é falsa. Então, significa que a questão 7 tem aí um gabarito, a resposta letra A. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima questão agora. Nessa questão, veja, questão do Enem de 2021, ali pertinho da nossa prova, tá? Ele fala aí dos compostos iônicos CaCO3 e NaCl, tem solubilidades muito diferentes em água, enquanto que o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água. A solubilidade, olha lá, eu vou grifar. Eu vou grifar, eu vou grifar, eu vou grifar. A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede, a energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino, e a energia envolvida na hidratação dos íons na dispersão. Isso me lembra a resolução da questão discursiva. Beleza? Então veja que a prova ela está toda interligada. A prova ela está toda se relacionando, ela está toda conversando. Aquela questão de cálculo estequiométrico, quando eu mostrei para vocês, falava sobre a combustão, foi a questão número 6 que a gente fez, e essa questão aí agora, que também me ajudaria a responder a questão discursiva. Espero que você tenha percebido isso daí, tá? Então, na questão número 8, ele me pede o seguinte: em relação à energia de rede e a menor solubilidade do primeiro composto, é explicado pelo fato dele apresentar a resposta letra A, turminha. Ele vai apresentar, então, uma maior atração entre os seus íons. Então, lembre-se disso que quanto maior for a força de atração, menor vai ser a solubilidade dessa espécie, tá? Então, essa daí foi para ajudar você a responder a questão discursiva. Gostaram? Vamos para a próxima. Outra questão que eu cantei a pedra, outra questão, ou seja, que eu disse que iria cair várias vezes. Eu disse que esse rapaz aqui, o ciclo de Born-Haber, iria cair na prova de vocês. Mostrei aí então todas essas etapas, nós identificamos, nós mostramos aí toda essa relação, e aí tá bonitinha aí para vocês, tá bom? Então vamos embora dar uma olhada lá.
Esse ciclo permite calcular a energia envolvida na formação dos compostos iônicos a partir de seus elementos de estado padrão. Sobre o ciclo, então, de Born-Haber, relacionado à formação do NaCl, é correto afirmar que, então vamos embora lá, eu vou subir aqui, parará, letra a entalpia de formação do NaCl é igual à energia de ionização do sódio somada à afinidade eletrônica do cloro. Ô pessoal, peraí. A entalpia de formação, ela é esse ΔH aqui, ó. Esse ΔH aqui. E aí ele chega para mim e fala na letra A que é igual à energia de ionização do sódio, que seria ΔH2, somado com a afinidade do cloro, que é o ΔH4. Então, somar esses dois valores não vai me dar aquele amarelinho de lá de baixo, tá? Então, falso aí a letra A. Vou apagar aqui. Beleza? Vamos seguindo. Letra B de bola. A energia de rede liberada na formação do NaCl é negativa, pois apresenta um consumo de energia. Opa, como assim? Se nós estamos falando que uma energia ela é negativa, é porque foi liberada, tá? Se ela foi liberada, ela não foi consumida. Consumida é endo, né? Seria que ser liberada, exo, tá? Vamos seguir aí na letra C. A energia de sublimação do sódio e a dissociação do Cl2 são irrelevantes para o cálculo da entalpia de formação. Vamos voltar aqui no gráfico. Ele então está me dizendo o seguinte, ó. Ele está me dizendo que essa entalpia daqui, tá? E essa entalpia daqui são irrelevantes. Todas essas etapas contam, tá? Então, dizer que é irrelevante tá falsa demais isso daqui, tá bom? Na letra D de dado, a afinidade eletrônica do cloro é positiva. Oxi. A afinidade eletrônica é um processo em que tem a liberação de energia. A gente vê aqui, ó, ΔH4, então não pode ser positiva. E isso significa que a nossa resposta é a letra E. A energia de rede do NaCl é um dos fatores que explica a estabilidade do composto iônico. É o que a gente falou sobre ponto de fusão, é o que a gente falou sobre solubilidade. Então, a estabilidade está relacionada com quanto mais energia ele perde, mais estável ele é. Beleza? O que é que vocês acharam? Foi coerente com o que a gente falou em sala? Acertaram essa questão? Muito bom. Vamos para a próxima. Vamos nessa! Aí o cara coloca um texto aí falando da ocitocina e etc. E ele me pede aí algumas coisas, tá? Então, a formação dos íons cálcio, tá? Cálcio é uma substância metálica, tá? Então, os metais eles tendem a perder elétrons, né? E aí nesse processo ele vai formar, quem perde elétrons se transforma em um cátion. Olha lá o nosso conhecimento acumulado da primeira unidade, os cátions e ânions, ok? De carga, como o cálcio, ele encontra-se na família 2A, você se lembra disso, tá? O cálcio se encontra na família 2A, e isso significa então que ele vai ficar com a carga igual a 2 mais ou mais 2, tanto faz. Ok? Então, e se a gente tem o cálcio com a carga igual a 2 mais e o cloro com a carga menos um, o que é que a gente entende para fazer a fórmula desse composto? A gente combinou que esse número vem para cá, para os compostos binários, e que esse número vai vir para cá. Então, a fórmula desse sujeito que está aí vai ser, então, o CaCl2. A nossa resposta, então, vai ser a letra perda, cátion mais 2 CaCl2, resposta letra C. E aí, o que é que vocês acharam? Fácil? Muito bom. Vamos para a próxima. Essa daqui, perceba aqui, olha, um rapaz aqui que apareceu aqui de novo, né? Para ajudar vocês, né? Porque
né? A gente é bonzinho, a gente é bonzinho. Então, a formulação dos pós-faciais contém dois compostos inorgânicos sólidos, um deles constituído pelo cálcio e os ânions SO4 2- e outro pelo cátion Zn2+, e o ânion 2-. Então, ele quer só a fórmula do cara. Então, a gente tem aqui, em um deles, eu tenho o cálcio 2+ e o SO4 2-, e no outro nós temos o Zn2+ e o O2-. Olha que bonitinho. Como é que vai ficar então a fórmula desse? Júlio, a proporção é de +2 para -2, ou seja, a proporção é de 1 para 1. Então eu vou precisar de um cálcio para 1 do SO4. Nós temos então a fórmula CaSO4. A mesma coisa do zinco e do oxigênio, a fórmula vai ser ZNO, simples assim. Resposta, então, na nossa questão. Opa, desculpa. Resposta da nossa questão, letra B de bola. B de bola. Muito fácil essa daí. Não, é não, pessoal? Tudo bem? Vamos seguir. Vamos para a próxima. Muito bom. Então, aí a gente tem, nessa questão, ele me pede a fórmula agora do sulfato de alumínio, do hidróxido de alumínio, do carbonato de lítio e do fluoreto de cálcio, ok? Então, todos esses nomes aí, a gente sabe usá-los, a gente sabe responder, tá? Então, sem nenhum problema, sulfato, a hidroxila e o carbonato estão lá em cima nessa tabela, então dá para você identificar aí. Então, vamos usar o mesmo raciocínio da questão anterior, onde eu tenho o alumínio, que tem a carga igual a +3. Então, quando o alumínio se liga com. Vamos lá. Quando o alumínio se liga com. Peraí, deixa eu fazer aqui diferente, tá? Então, nós temos aqui o Al3+. Ok. Aí, quando o alumínio se liga com o sulfato, que é o SO4 2-, qual é a fórmula? Quando ele se liga com a hidroxila -1, qual é a fórmula? Quando ele se liga com o carbonato, que é o CO3 2-, qual é a fórmula? E quando ele se liga com o F-, qual é a fórmula? Tá? O F está no grupo 17, o NOx dele é igual a -1, o fluoreto. Ok? Tudo muito bom aí, tudo muito fácil. Veja então agora se você concorda comigo, pessoal. Alumínio aqui é 3, aqui é 2, a proporção então vai ser de 2 para 3, a gente troca aqui. Fórmula então desse sujeito vai ser Al2, abre parênteses, SO4, 3, tá? A desse daqui eu tenho 3 de alumínio, carga +3, e uma hidroxila, carga -1. A gente vai ter a fórmula AlOH3. Esse caso daqui é igual o caso do sulfato lá em cima, porque a carga é a mesma, -2, né? A gente tem então Al2CO3, 3, tá? É a fórmula dele. Pessoal, desculpa, peraí. Peraí que eu troquei aqui algo. Isso, Júlio, você se confundiu. Aqui nesse caso é o lítio. Desculpa, nós temos aqui, ó, o lítio, que está na família 1A, tem a carga +1, ok? E aqui nós temos o cálcio, que tem a carga +2. Eu nem me toquei. Aqui é o cálcio e aqui é o lítio, ok? Alumínio era só para os dois primeiros, tá? Desculpa. Então, a fórmula desse cara daqui vai ser o Li2CO3, tá? Trocando, né? Ali. E aqui nós vamos ter o CaF2. CaF2. Ok? Tranquilo? Júlio, como é que você fez isso daí? Isso é simples, pessoal. A gente só combinou, né, que a gente ia pegar esse número e colocava para cá, esse número eu colocava para cá, e a gente tem a fórmula aí das substâncias. Então a gente tem aí o gabarito dessa questão, vai ser a letra B de bola. Letra B de bola, é o gabarito da questão. Tudo bem? Facinho? Muito bom. Vamos lá na próxima questão. Última questão da prova. Se foi, foi. Se não foi, vamos estudar.
a obtenção do cloreto de sódio, substância talvez mais comum que você já encontrou nessa unidade, que é o NaCl, obtido a partir da água do mar, um processo eficiente. A respeito, então, do cloreto de sódio, vamos lá, primeiro, é uma substância iônica, tá certo, formada pela combinação de um metal, ok, é o Na, e um ametal, que é o Cl. Então, já sabemos que o gabarito é letra A. Vamos ver agora por que as outras estão erradas, tá? É uma substância formada por íons que se ligam covalentemente. Errado, se ligam ionicamente. É o tema da aula, né? Ligação iônica. Tem baixo ponto de fusão. Errado. E baixa solubilidade. A solubilidade não é nem tão alta assim, não. Mas a gente tem baixo ponto de fusão? Não. O NaCl são substâncias iônicas que, via de regra, têm pontos de fusão e de ebulição relativamente altos. Letra D. Apresenta um compartilhamento de um conjunto desordenado de elétrons. Meu Deus, Júlio, eu não entendi nada dessa daí. Ainda bem que a resposta certa era a letra A, tá? Letra E. É condutor de eletricidade no estado sólido? Errado, eles são condutores no estado líquido ou então fundido, que é quando os íons estão livres, tá? Pessoal, me conta uma coisa. E aí, o que é que vocês acharam da prova? A prova estava bacana? Comenta aí embaixo. Não se esqueça que essa semana a gente vai conversar sobre a prova na sala de aula. Caso vocês tenham dúvidas ainda, a gente vai conversar sobre ela. Esse é o tema, essa é a pauta dessa semana, tá bom? Para a gente começar, então, já o conteúdo para a sua segunda avaliação, tá bom? Então, obrigado, um beijo grande para vocês e a gente se vê essa semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau.